Meninos e meninas, atenção. A pergunta é simples, provocativa e polêmica. O Goiás poderia ter ousado mais na janela de contratações? A janela acabou, né? Se bem que você ainda pode apresentar jogadores. Só que são jogadores, assim, de quarta, quinta, sexta categorias, né? Porque você só pode contratar agora jogadores que, no momento em que a janela fechou, eles estivessem já sem contrato profissional em vigência. Aí esses jogadores você pode contratar a qualquer momento da temporada. Então, sobrou ali a classe C, D, E, F, G, Y, W, né, do futebol. Então, quem tinha ali de interessante acabou sendo contratado pelas equipes da Série A, da Série B e também da Série C. Série D é o que sobra. Olha só a cartela, né, com as contratações que o Goiás fez nessa janela de transferências. Não temos mais espaço para contratações. O Goiás trouxe 4 jogadores. O Brian, que veio do CSA, bom jogador. O Moraes, que tem ajudado. O Wellington Rato, jogando muito abaixo daquilo que a gente projeta. E o Fábio, no último momento, né, na última virada ali do ponteiro da janela de transferências. Coloca pra mim também o que o Fábio fez nessa temporada 2025. O Fábio estava no Anápolis, foi emprestado até o final da Série B. Ele fez nesse ano 33 partidas com 2 gols. Ano passado, pelo Vila, ele só fez 3 partidas, né? 3 partidas, depois 7, 10 jogos. Ele fez 10 jogos pelo Vila Nova. Ficou lá na temporada 2024. 2023 foi o grande ano da vida dele, que despertou, inclusive, interesse do Vila e de outras equipes da Série B. Pelo time do Anápolis, ele fez 36 partidas em 2023, marcando 5 gols. 5 gols. E ele conseguiu aí a permanência com o Anápolis na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu fui atrás de fontes no Vila para entender por que ele jogou tão pouco com a camisa do Vila Nova. E eu ouvi 2 situações. Primeiro ponto, ele não se encaixava na filosofia tática do Vila Nova naquele momento. Ele é um lateral que ataca muito. E os treinadores do Vila Nova na temporada passada não tinham essa visão de um lateral pela direita que atacasse tanto. E me falaram muito bem dele também, em relação a comportamento, ou seja, não foi questão extracampo, farra, noite, não. Deram ótimas informações do Fábio e disseram que realmente foi uma questão do clube naquele momento. Talvez fosse hoje o Fábio teria mais oportunidades, até porque o Elias também tem essas características de um atacante mais ofensivo, né? Mas é isso, meninos. O Matheus Carvalho, o Fábio, um jogador que estava na Série C, que teve oportunidade na Série B pelo Vila e que pouco jogou. Ele reforça o Goiás nessa reta final da segundona 2025 ou é mais uma aposta aí para essa reta final da competição, Matheus? Eu tenho alguns questionamentos, né? Como é que vai ficar a zaga do Goiás? Vai ficar essa mãe que está sendo? Essa mãe de leite? Hoje a dupla de zaga do Goiás não tá dando certo, né? O Mancini ele tem que colocar um time mais padrão, mais básico, sem inventar moda, para o Goiás voltar a obter resultados consecutivos, né? Boas vitórias, né? Uma sequência de 3 vitórias seria extremamente importante e interessante para o Goiás. Porque o Fábio, como você falou, ele é um lateral de ataque, ele não é um lateral de defesa. E hoje, infelizmente, o Goiás precisa de lateral de defesa, porque justamente os zagueiros não estão dando conta do recado. Imagina só, a dupla de zaga que o Goiás tem hoje e o Marcão na marcação. E aí você coloca um lateral de velocidade pelo ataque, vai ficar uma avenida, né? A não ser que o treinador invente ainda mais e coloque 2 laterais em cada lado. Então eu acredito muito que dentro daquilo que o Goiás apresentou neste segundo turno, vai ser muito difícil do Fábio se encaixar. Esse ponto aqui levantado pelo Matheus, eu acho que ele é fundamental. 12h19, debate das feras, oferecimento Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Citroën Peugeot, na Vesa Aparecida. Venha pra cá e aproveite ofertas irresistíveis. E Safra Irrigação. Gente, Goiás, o tempo seco chegou e tá demais, né? Cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. O WhatsApp é o 6239284020. No campo ou na cidade precisou? É Safra, 6239204420. São os telefones da nossa Safra Irrigação. A questão é a seguinte, o Fábio, ele não é um lateral, ele é um ala na acepção da palavra. Por que ele jogou bem no Anápolis? Isso também foi falado para mim em relação ao Fábio por uma fonte no Vila Nova. No Anápolis, que é um time muito menor que o Vila Nova e muito menor que o Goiás, coloca vários os aí no final, o Anápolis ele teve a predisposição de montar um esquema para que o Fábio jogasse. E funcionou. O Fábio fez muitos gols, foi decisivo, foi um cara fundamental. Só fez 2 gols, aí. Não, eu falo assim, no ano que ele arrebentou, né? Em 2023.
Ele fez 5, não? Não, é só 2. Acho que 2 são nessa O temporada. que me chamou a atenção foi exatamente isso. Jogou 30 e tantos jogos e só fez 2 e é lateral que apoia. Ele fez 5 gols na temporada 2023, quando ele despertou interesse, né, do Vila Nova e de outras equipes também da Série B. No Nesse ano ano, passado? concordo. Foi, Não, 2023. 23. 2023. Ele vai bem ali na Série D e também no Campeonato Goiano. No Goiás, tem espaço para o time montar um esquema de jogo em cima da qualidade, né, como diriam os antigos, das valências técnicas do Fábio? Ou vai ser mais ou menos parecido com o que aconteceu com ele na equipe do Vila Nova, Nivaldo? Acho que essa é a pergunta. Assim não vai montar esquema em cima do Fábio nunca. Só os Mancinho estiver doido. Até porque é um jogador que ele foi contratado em cima do laço e por conta da lesão do William Lepo. Ele não seria contratado. O Goiás só o contratou em função dessa situação aí de lesão, evidentemente inesperada, né? Até porque ninguém espera se machucar, é evidente. E foi contratado assim, de última hora mesmo. Foi assim, última hora, literalmente falando, né? Porque foi ontem. Assim, tá terminando assim, vamos fechar a janela daqui um pouquinho, tá? E o cara se machuca e vai lá e contrata o Fábio. Então o Goiás não vai fazer esquema pro Fábio jamais. Agora, é interessante isso, é um cara que apoia muito, mas faz poucos gols. É bom de cruzamento? Eu confesso que eu não sei. Mas ele sempre se destacou no Anápolis e no Vila não jogou nada. E chamava demais a atenção aqui. Será o que acontece? Até ontem, falando em cima do Natan Melo, eu falei, olha, o Vila tem a fama de ser um time, um clube que não observa jogador. O Vila tem essa fama ruim de não observar jogador. E eu tenho medo de não observar o Natan, que é um excelente volante, viu? Jovem, o Vila precisa olhar esse rapaz aí, certo? Assim como precisa observar bem o Enzo, que chegou lá agora também, né? Que de repente libera jogador promissor. Esse moleque é muito bom, Nivaldo. Daqui a pouco a gente vai comentar. Esse Enzo é acima da média. Nossa senhora, inteligentíssimo, né? Eu falei com o Passarinho lá, o Wilson Passarinho lá da Presidência. E aí? Ele falou assim, rapaz, esse moleque é inteligentíssimo. E ele era centroavante, sabia? Ele é um volante que era centroavante, ou seja, a qualidade no passe dele é sensacional. Faz gol, pisa na área. Mas daqui a pouco a gente fala mais do Enzo. Filho do Fernandão. Né? Pois é, exatamente. E aí, o Fábio, ele fez um grande campeonato goiano pelo Anápolis mesmo, razão pela qual o Vila o contratou, e aqui não foi aproveitado. Aí você vai lá, checa, não, é porque ele apoiava muito. Meu Deus, se eu sou treinador, eu prefiro um lateral que apoia o ataque. Aí eu crio uma situação de um volante fazer a cobertura dele aí. Pelo amor de Deus. Então aí foi um absurdo. Eu espero que ele se dê bem no Goiás, mas o Mancini não vai criar esquema para o Fábio de forma alguma, até porque ele foi contratado numa situação emergencial. 2h23 da tarde, você tá pronto para descobrir novas experiências na tua vida? Então descubra Peugeot na Vesa Aparecida. Novo Peugeot 208 Active 2025 de 91.990 por apenas 76.990. Descubra Peugeot na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. 2h23 da tarde, debate das feras, oferecimento Cestas Berevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Operação Limpa Pátio na Vesa Queirô, na Praça Nova Suíça. E Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Viver o Goiás. Valdivino Júnior, bastam daqueles times que estão entre quinto e oitavo arrancar, que a pontuação do acesso chega a 64. Sargento Nunes, zagueiros do Goiás, parece auxiliar de autópsia, só vai no corpo. Lateral é o cão castrado, não cruza. Volante é coca de 3 litros, passou do meio de campo, acaba o gás. E o rato é vitamina C, não faz mal a ninguém. Mas, Sargento, pela tua opinião, então, o Goiás tá na zona do rebaixamento, fera. Ô, Sargento, bate aí um sentido pra gente. Sentido, Sargento! Respeita o líder, Sargento. Sargento, presta atenção na minha pronúncia, que é maravilhosa. Eu sou apaixonado quando eu falo isso aqui, ó. Presta atenção no R. Sargento, segue o líder! Olha o R, mais uma vez pra você, Sargento. Sargento, segue o líder! Fica enchendo o saco, Sargento. Deixa o like aí. Que é isso aí? Só cornetando o Goiás aqui. Alô, Jorge Lopes de Souza, também tá ligado? E o William Cipag. Thiago Goiás tem que jogar com 3 zagueiros e 2 alas, Moraes e esse Fábio.
William, eu acho que essa é a discussão, Danilo. Moraes e Fábio são jogadores tão importantes assim, a ponto do Goiás mudar o esquema para 2 jogadores apenas? Eu penso que no primeiro momento, não. Eu penso que o Mancini vai ser inteligente de recuar o Moraes de um lado, coloca o Caito de hoje do outro lado, e o Fábio em condições de entrar no jogo no sistema mais ofensivo, digamos assim, no meio da partida, até para mexer com o jogo, né? O Fábio que joga nessa linha um pouco mais à frente, mas também ele precisa melhorar, e eu acredito que nas mãos do Mancini ele vai evoluir nesse sistema de 4, uma linha de 4 baixando um pouco mais e sendo um lateral de ofício ao lado do setor defensivo do Goiás. Eu penso que nesse primeiro momento ele vai ser utilizado assim. Eu até penso que o Goiás o contratou para isso, Thiago. Mas não indifere também se você poder utilizar ele no sistema de 3 zagueiros, mais ou menos como joga a Chapecoense, o Grêmio Novo Horizontino, e por que não você colocar e pensar no Fábio com isso, né? Porque ele tem essas condições de jogo, ele tem essas características, ele não é porque não jogou no arquirrival que ele não pode desempenhar um futebol bom no Goiás. Mancini jogou com 3 zagueiros no Goiás? Já, inclusive ele entrou com um jogo com o qual ele estava ganhando, o Nivaldo. Eu vou buscar aqui, e ele pôs o Lucas Ribeiro voltando de lesão, pôs o Lucas Ribeiro, Tite e o próprio Messias. E por que não fazer Ele levou cacete, não levou? Não, acho que ele estava ganhando o jogo, eu vou pesquisar. Mas eu vejo que ele pode fazer essa função. O Fábio é muito agressivo. E não é porque ele não jogou no Vila Nova que ele não pode jogar no Goiás. Ele teve o azar, entre aspas, de pegar um Elias voando. O Elias foi considerado por todos nós, unânimes, o melhor lateral direito da Série B de 2024. Mas o detalhe é que nem quando o Elias não jogava, ele era utilizado. Mas o Marcos Fernandes, inclusive, chegou a improvisar volante e não colocava o Fábio. Mas é opção técnica, ele jogou 3 jogos só na Série B. Só 3. Jogou Sub-23, então assim, não é porque ele não jogou lá. Eu quero avaliar o Fábio dos 3 goianos bons que ele fez. Ele fez 3 bons goianos, 23, 24, e esse ano, inclusive, chegando à grande decisão. Eu penso que o Mancini não mexe na entrada da partida no time nesse primeiro momento, mas ele dá essa condição de mexer no jogo, no sistema ofensivo, no decorrer da partida. É um ativo que o Goiás buscou aqui do lado. Acredito que o Goiás deve ter buscado uma outra opção num setor mais... igual o Andrino gosta de fazer, no setor de nível A, Série A, deve ter buscado uma procura, mas não deve ter encontrado, e viu o Fábio essa solução emergencial, e eu penso que vai ser bom pro Goiás, vai ser bom pro Fábio, tomara que ele chega e consiga mexer nesse jogo, mas no primeiro momento eu penso que ele deve fazer isso, recua o Moraes, o Caito, e quem sabe o Fábio entrando na partida pode mexer com o jogo. Meus amigos, irmãos, Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento, compre pela loja, compre também pelo site. Cestas Berevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Promoção em dobro Belcar, compre agora e comece a pagar só daqui a 12 meses. Suprema Distribuidora Oficial Bagel APC. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. E Pasta Rosa. Guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050. Não tem praga que aguenta. Sargento Nunes, Thiago, like dado depois dessa pronúncia diferenciada. Ô, Sargento, você tá aqui ó, no meu coração, no meu hertz, como diriam os americanos. E um beijo pra você, tamo junto, some não. Divino Vital, de Firminópolis, boa tarde, eu concordo com o Nivaldo. Vila Nova não sobe e não aproveitou o Fábio, foi um erro, viu? Não ter aproveitado o Fábio foi um erro. Aldiberto Neres, Danilo, naquele jogo, o Lucas Ribeiro jogou como volante. Foi contra o Vila, não foi não, gente? Não, ele entrou. Contra o Vila Nova ele jogou titular, né? Só que foi numa função diferente. Exato, esse jogo que eu estou a citar é que no decorrer da partida, ele traz o Lucas Ribeiro... Estou a citar, Danilo? Oi? Esse jogo que eu estou a citar? Sim. Você tá em Portugal, né, Danilo? Não, é esse jogo aí, Thiago. Eu vou buscar aqui, eu tô fazendo a pesquisa, porque eu penso que ele entrou com... Agora, eu quero debater com os senhores aqui o tema principal do bloco. Acho que esse é o tema principal, Matheus, Nivaldo, Danilo e amigo de casa. O Goiás, começa por você, Matheus, poderia ter ousado mais nessa janela de reforços? Se bem que ele teve 2 ousadias ali, né? Coloca na tela de novo, Eduardo Cabral, a lista com as contratações que você fez. É só uma ousadia, né? O Wellington Rato foi uma ousadia. Não tá jogando nada? Não está. Mas no momento da contratação foi uma ousadia. Também foi, ué. Quem? O Tite, ué. Teve o Tite também, que não foi colocado aqui na lista. Mas assim, a gente tá falando das contratações, as últimas, né? Dessa reta final mesmo da janela e da parte final da janela. Mas enfim, Matheus, o Goiás poderia ter ousado mais? Ou não teria essa necessidade para a reta final da Série B, até pela pontuação que o Goiás já tem, Matheus? Pra mim não, Thiago. Pra mim não. É a situação de contratar demais, inchar o elenco. No bloco passado, no primeiro bloco mesmo, eu critiquei o Remo pela quantidade de contratações. 11 contratações, é um absurdo isso aí. No bloco passado, não critiquei o Atlético, mas eu fiz uma ressalva que de todas as contratações que o Atlético fez, é justamente para a permanência da Série B, visando a Série B de 2026. E o Goiás, ele tá numa situação diferente, né?
O time deu liga, o time deu certo, o treinador deu certo também. Então, faltava apenas contratações pontuais, para você ver. O Fábio veio devido à lesão do Lepo. O Wellington Rato veio porque o Benítez, né, não deu certo como camisa 10. Então, foram contratações pontuais. O Tite chegou porque o zagueiro do Goiás também tinha machucado. Então, cara, foram só contratações pontuais. Não precisava inchar o elenco. Evidente que alguém pode me perguntar, mas teve algumas saídas também. Sim, mas foram saídas que não deram tanto resultado. O que eu falo do Goiás é o seguinte: se o Mancini não inventar, né, não ficar inventando demais, se ele buscar o básico, se ele relembrar aquilo que viveu no começo do campeonato, no primeiro turno, certamente o Goiás ele vai dar uma deslanchada, vai dar uma desgrudada do segundo colocado. É só não inventar, é só fazer o simples, é só não achar que tá maior do que o clube, né? Porque, cara, Goiás terá 2 sequências complicadas, né? Só que dessas 2 sequências, se fosse uma pergunta no primeiro turno, certamente eu bateria no peito e falaria: Goiás vai vencer com tranquilidade porque tá muito bem. Mas por quê? Tava com básico, né? Era um setor de meio campo muito produtivo, era um setor de meio campo que não tinha um camisa 10, mas dava resultado. Então, o Wagner Mancini precisa voltar a viver aquilo. Então, dentro das contratações, foram poucas, foram baixas, mas extremamente pontuais. 12h31 da tarde, alô, doutor Tiziano Santos, o mago do sorriso, tá ligadaço, nosso amigo, né, Matheus? Mas eu tenho que passar uma camisa pra ele. Inclusive, eu tava até lembrando dele, cara. Tá na mão, viu, doutor? E o Pedro de Pombo sumiu ou tá ligado também? Não, ele me mandou mensagem também. Grande Silmarzinho. Eu sou meio relaxado em olhar mensagem de celular. De iPhone, né? Ele não tem WhatsApp. Cara, um companheiro que não tem um WhatsApp... Ô, Silmar, cuida da gente, meu filho. Você fica mandando mensagem pra gente nesse aplicativo do iPhone, a gente não é rico igual você, não. Rico tem mais facilidade, né? Cuida melhor aí desses WhatsApps da vida diferentes e tal. A gente não, a gente é cara do dia a dia, a gente mexe com o WhatsApp de pobre mesmo. Não, mas eu sei por que ele não mexe com o WhatsApp. Por quê? O povo tava pedindo dinheiro Pedição demais, né, Matheus? Pedição demais, gente, Deus do céu. Um abraço aqui pro Danúbio Rafael, Fábio aqui do Tocantins, muito humilde, Thiago, família pobre aqui do estado. Sorte pra ele, tomara que arrebente no Goiás, né? Jasminor Sobrinho, Thiago, não tinha como o Vila aproveitar o Fábio, com ele jogando muita bola. Valmir Chagas, Thiago também acha que o Vila Nova não sobe, mas fica à frente do Atlético. O que adianta, concorda? Ô Valmir, eu acredito ainda no acesso do Vila Nova, a gente precisa pensar positivo, sabe? Sim, pensar positivo. Tem um tipo de discurso, de comentário que não ajuda em nada. Então a gente tem que ser aqui propositivo. E segunda-feira é o jogo da vida do Vila. Se eu fosse vilanovense, eu não perderia essa partida de jeito nenhum. Lugar de vilanovense é no estádio. Empurrando, apoiando, levando gente, levando família, levando papagaio, periquito não, que é o mascote do Goiás, né? Mas levando cachorro, todo mundo. O Oba tem que pulsar segunda-feira. Pulsar, como se um coração fosse. Então, o Vila Nova tem chance, o Vila tá vivo. Enquanto tiver 1% de esperança, tem que ter 1000% de fé. Igual no caso do Atlético. André Luiz Machado também tá ligado com a gente, enfim. Um abraço para toda essa turma maravilhosa. O Jean Filho, nosso ouvinte, mandou esse dado aqui, Nivaldo. Olha que preocupante, cara. A campanha do segundo turno. Nosso ouvinte Jeanzinho, sempre ouvindo a gente aqui, Esmeraldino apaixonado. O Goiás, no segundo turno, nessa reta final da competição, ele tem uma campanha atrás do Goiás, do Atlético e do Vila. Ele é o 9º colocado. É 11º. Nessa segunda parte aí, olha aí na tela do YouTube, não, ó. Acho que é o 9º. Não, pegando só os jogos do segundo turno. São 5 rodadas, ok? Tá aí na tela a classificação, ó. Chapecoense lidera com 11 pontos ganhos, 5 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda, né, nessa parte final da competição. A Ferroviária tem a segunda melhor campanha, também com 11 pontos. Aí vem Criciúma com 10, Botafogo com 10, Operário com 10, CRB com 9, o Atlético é o 7º colocado com 8, o Vila Nova 10º colocado com 7 e o Goiás 11º com 7 pontos também. Aproveitamento de 46,67%. Mas se for pegar um recorte maior, ô Nivaldo, antes do seu comentário, um recorte de 10 jogos, ou seja, 5 antes do retorno inicial e 5 desse retorno, o Goiás atinge 50% dos pontos. 30 disputados, 15 conseguidos. Nesse recorte que ele trouxe, 15 pontos, ganhou 7. Então a média, Thiago, se o Goiás continuar nos próximos 10 jogos com a mesma média, sem tirar nem pôr, 50% dos pontos conseguidos, Nivaldo, o Goiás sobe tranquilamente, sem susto. Mas é preocupante, gente. Mas 50% dos pontos... Não é desesperador, ok, Nivaldo? Mas liga o alerta, ou não? Sinalzinho. Para quem teve o Goiás até pouco tempo, ele estava com um aproveitamento de 76%, né? Acima. O que era uma loucura também, né? Não dá para ter isso, né? Então,
Ele incinerou tudo isso aí nos últimos, né? E o que é uma coisa normal. Você vê, o próprio Curitiba teve essa depressão técnica, agora nos últimos jogos ele já deu uma ajustada, já passou a ter uma situação de normalidade. Ter 76,6% de aproveitamento é anormal. O normal é você ter um rendimento na faixa de 56, 58, 60. 60 é ótimo, né? É uma coisa que vai dar a você a condição de atingir o seu objetivo. Agora, 50% é no limite. Então, o Goiás precisa melhorar um pouquinho esse aproveitamento aí para os próximos jogos, para ter toda a tranquilidade para chegar lá na frente. O que me dá mais tranquilidade, Thiago, só para concluir o meu raciocínio... Você sabe o que me dá muita tranquilidade? O quê? Serviço da Pasta Rosa, cara. Fique livre dos terríveis gatos, não sofra mais. Chame quem resolve. A Pasta Rosa te deixa tranquilo, viu? Guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Eu contei o caso para vocês aqui, gente. Até o ano passado, barata tomando conta da minha casa. Eu chegava a barata sentada assim, ó, pezão no sofá, mãozinha pra trás. Um dia eu cheguei a barata tomando cerveja lá em casa. Eu falei, não, gente, não dá não, hein? Daqui a pouco me expulsa de casa. O que eu fiz? Liguei pra Pasta Rosa. 3091 5050, não tem praga que aguenta. Não tem uma barata. Né? Minha casa lá ficou um terreno hostil pra barata. Ficou Oba, que é um estádio hostil para as baratas. Então deixa a sua casa também um ambiente hostil para as baratas. 3091 5050, Pasta Rosa Serviços, oferta Nisa Multimarcas, Hyundai Creta a partir de 79.990, com parcelas a partir de 1.690. 2 anos de garantia. Laudo cautelar e entrada facilitada no cartão em até 18 vezes. Tá esperando o quê? nisaseminovos.com.br. Clínica Dentária Anhanguera. Sua saúde começa pela boca. Na Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia. E Rainha da Borracha, maravilhosa, fantástica, espetacular. Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. 32319000, 32319000, Rainha da Borracha, a parceira de sua empresa. O que me dá tranquilidade é saber que o Goiás, em meio a essa, digamos, instabilidade, às vezes uma quedinha de rendimento, ele consegue manter 50% do aproveitamento dos seus pontos. Ele consegue manter uma margem de 8 pontos para o quinto colocado. Nós não temos que olhar Curitiba, Chape, Criciúma, não. Nós temos que olhar um Grêmio Novo Horizontino, é um Atlético Paranaense, é o quinto colocado para trás. E o Goiás manteve, quando ele perde, o time lá de baixo, o quinto também perde. O Goiás empata, o time lá empata. Então ele nunca baixou de 5 pontos essa vantagem. Pelo contrário, ele faz aumentá-la de 6 para 7, 7 para 8, e poderia estar 11, mas isso é o si. Nós temos que olhar o hoje. O Goiás tem uma campanha muito sóbria, uma campanha muito melhor do que foi na história da Série B. Já trouxemos esses dados em 2018 quando sobe, 2021. Nunca na história conseguiu estar nessa pontuação com 44 pontos nessa rodada. Para título de comparação, no ano passado o Goiás estava a 6 pontos do G4, Thiago, 10 pontos do líder, na 9ª colocação com 33 pontos. Então a campanha do Goiás ela é tranquila, o torcedor quer vitória, tá entendendo que o time tá concedendo muitos gols para um ataque ruim como era do Botafogo, concedendo gols aí para os adversários que às vezes nem sequer fazem tantos jogos bons assim ao longo da Série B, mas faz parte da competição, os times se estudam, o Goiás tem um jogo agora acessível demais, a instabilidade que o Avaí tá passando no campeonato, é manter esse 8 pontos, cai para 6, 8, o Goiás vai subir tranquilo. O Goiás, para muitos, falam que, mas e se ele perder, e se não sei o quê, os outros times estão perdendo e o Goiás tá mantendo 8 pontos do quinto colocado, Thiago. Pra título de comparação, o ano passado, o Grêmio Novo Horizontino estava a 6 pontos do quinto colocado, e o Goiás é líder esse ano com mais pontos do que ele e 8 pontos do quinto colocado. Então não é nada de preocupante, é deixar os caras trabalhar quietinho. O Mancini tem que se reorganizar, tem que se reinventar. Aliás, ele não tem que se reinventar, ele tem que parar de inventar. Trazer o Moraes pra esquerda, põe o Caio na direitinha, quietinho o sistema ali, faz o beabá do futebol. E assim, Thiago, vai caminhar rumo ao acesso.